O que você faria se recebesse uma lista negra no leito da morte de seu pai? Em 1 Reis, capítulo 2, nós iremos testemunhar as últimas e mais impactantes palavras do rei Davi para o seu filho Salomão. E o que a maioria das pessoas lê apenas como uma vingança política, esse capítulo esconde verdades e segredos espirituais mais profundos a respeito de como estabelecer um governo, como blindar uma vida e como entender a justiça de Deus. Aperte o cinto, porque hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro de 1 Reis. Abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. O capítulo 2 de 1 Reis é um desfecho dramático da transição do trono de Israel. Se o capítulo 1 ele é marcado por uma conspiração dos bastidores por Adonias, o filho mais velho de Davi vivo, o capítulo 2 é o momento da consolidação do reino de Salomão. Aqui nós vemos os últimos conselhos já de um Davi moribundo e a execução da justiça feita por parte de Salomão contra opositores do seu reino. O contexto imediato irá nos colocar Davi em seu período final, na morte. Agora Salomão já foi ungido, porém o seu reino ainda está fragilizado. Podemos dizer que existem pontas soltas no governo. Homens poderosos e violentos que apoiaram o golpe de Adonias no capítulo 1 estão representando uma ameaça constante para a paz de Israel. Davi sabe que para Salomão governar com paz, com justiça e com fidelidade, ele precisa estabelecer tudo isso com firmeza, sabedoria e também justiça. Nos 4 primeiros versículos, nós vamos ver que o texto irá mostrar que Davi está sentindo a proximidade da sua morte. E agora Davi chama Salomão para o conselho mais importante da sua vida. No versículo 2, nós vamos ver Davi dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Então, mostra-te homem e seja forte. Teologicamente, Davi está lembrando Salomão que o sucesso do seu reinado não dependeria do tamanho do seu exército, mas dependeria da fidelidade aos decretos, aos mandamentos e aos testemunhos do Senhor, conforme a lei de Moisés. Davi aponta para a aliança incondicional lá de 2 Samuel, capítulo 7. Mas ele também irá lembrar Salomão que a experiência individual da bênção irá exigir uma obediência. Davi vai dizer: mostra-te homem. Salomão era jovem. Davi não vai dizer seja rico ou seja um guerreiro implacável. Ele diz: seja um homem. Seja homem. Para nossa geração, a aplicação é contra uma infantilidade espiritual. Entenda bem, Deus não urge criancices. Deus, ele urge maturidade. Assuma a responsabilidade da sua vida espiritual, da sua casa, das suas decisões. Vivemos em uma época de adultos mimados que querem as bênçãos da coroa, mas estão fugindo da responsabilidade do governo. Quando Davi olha para Salomão e diz: mostra-te homem, ele está estabelecendo um princípio eterno. Deus não confia o seu propósito para quem se recusa a crescer. O renomado teólogo Mateus Henry, ele dizia uma frase muito impactante: quem tem uma grande obra para fazer nessa terra precisa deixar as atitudes infantis de lado. O exemplo nós vemos de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. O apóstolo deixa talvez o seu maior manifesto contra a infantilidade. Ele diz que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Só que quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Nós entendemos que falar, sentir e pensar como criança depois de um tempo certo, isso pode significar uma anomalia espiritual. Isso nos revela que se tivermos atitudes de uma infantilidade espiritual, isso trará consequências para a nossa vida, atrasos para a nossa vida, limitações para a nossa vida, bênçãos retidas. Pensa comigo, um pai, ele pode amar desesperadamente o seu filho. O filho de 13 para 14 anos. Esse homem, ele tem dinheiro, ele pode comprar o melhor carro do ano para esse menino. Só que esse pai vai dar a chave do carro na mão dessa criança, desse jovem adolescente? Claro que não. E por quê? Não é por falta de amor, mas é por falta de maturidade. Ele sabe que se ele der o carro para essa criança, para esse jovem, essa criança vai se destruir, vai destruir a sua própria vida, vai destruir o seu carro e vai destruir as pessoas que estão na sua frente. O mesmo acontece com Deus. Ele tem o carro do seu propósito, ele tem a chave dos seus grandes projetos e das estruturas que você tanto pede a Deus na oração. Mas enquanto você agir como um menino mimado, enquanto você ainda se ofende por qualquer coisa, sabe, quando você ainda não tem constância, quando você abandona o altar de Deus no primeiro problema que acontece, Deus não vai te entregar a chave.
grave. E não é por falta de amor, mas é por proteção. Existem muitos homens e mulheres adultos que se recusam a crescer. Se recusam a crescer no seu trabalho. São pessoas que não aceitam talvez um feedback, uma correção, que choram quando são contrariadas e que mudam de emprego eventualmente porque essas pessoas não aceitam ser corrigidas. Ela diz: ninguém me entende. No casamento, são cônjuges, talvez, que diante da primeira crise ou diante da primeira crise financeira, fogem das casas dos pais, se trancam no seu quarto, abandonam a vida, deixam a carga nas costas dos outros. Talvez para a igreja, muito crente, com 10, 15 anos de conversão, ainda não precisa de uma mamadeira espiritual. Talvez se o pastor não ligar no dia do seu aniversário, se esquecer, esse irmão se desvia. Talvez se o outro não der bom dia, ele abandona o ministério. Chega. Deus está dizendo hoje para você o que ele disse para Salomão através da vida de Davi. Mostra-te ser homem. Assuma o controle das suas emoções. Assuma o controle da sua vida espiritual. E pare de culpar os outros pelo seu fracasso. Entramos agora no versículo 3. E nós vamos ver que está escondido aqui um dos maiores segredos de toda a Bíblia a respeito do sucesso e a respeito da prosperidade bíblica. Davi vai olhar para Salomão e vai dizer: guarde os preceitos do Senhor, ande nos seus caminhos, obedeça aos seus mandamentos, e ele irá te prosperar em tudo que você fizer e para onde você for. Irmãos, preste muita atenção aqui. O conceito bíblico de prosperidade bíblica é completamente diferente do conceito que o mundo e também que, infelizmente, muitos altares por aí tentam nos vender. A prosperidade do reino de Deus não é um passe de mágica. Não é sorte e muito menos é uma teologia da barganha onde você dá algo para Deus para receber algo em troca. A verdadeira prosperidade é o resultado natural de uma vida que caminha em firme obediência e alinhamento com a Escritura Sagrada. Mateus Henry, ele diz em uma de suas obras a respeito da prosperidade bíblica. A verdadeira prosperidade consiste em ter a presença de Deus conosco e o seu favor sobre nós. É a única maneira de garantirmos isso é caminhando em obediência com Deus. Salomão, ele não foi instruído a ser astuto na política, mas ele foi instruído a ser fiel a Deus. O sucesso de Salomão não dependeria da sua habilidade política para fechar acordos em outras nações, mas dependeria da sua capacidade de manter a Bíblia aberta e o coração obediente. O puritano John Flavel, ele também vai resumir a respeito desse tema em uma frase que diz: Deus não abençoa planos que nós criamos no nosso próprio orgulho, mas ele sempre prospera os caminhos que foram traçados debaixo da sua instrução. Se você acha que esse conselho era exclusivo para o rei Salomão, você está muito enganado. Essa é uma regra espiritual que vai atravessar séculos milenares. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nós vamos encontrar Deus falando exatamente as mesmas coisas para o novo líder de Israel. Não se aparte do livro da tua boca esta lei. Antes medita nela de dia e de noite, e tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Percebe essa conexão perfeita de Josué, capítulo 1, versículo 8 e agora de Salomão? O segredo do sucesso não mudou. No Salmos capítulo 1, o salmista descreve o homem bem-sucedido. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Qual a característica desse homem? O texto diz que o seu prazer está na lei do Senhor. Ele medita de dia e de noite. E qual é o resultado disso? Tudo o que ele fizer prosperará. Esse é o segredo bíblico, andar debaixo da palavra de Deus, seguindo em obediência. Pense, por exemplo, nas regras de trânsito. Se você respeita as leis, se você respeita os limites de velocidade, se você para no sinal vermelho, se você segue as placas, se você dirige em paz, você vai chegar com segurança ao seu destino. Mas agora, se você resolve ignorar as leis de trânsito, se você decide dirigir do seu próprio jeito, achando que você é o dono da rua, você pode até parecer livre por alguns minutos ou por algum momento, mas o seu fim será de uma multa pesada. O seu fim talvez será a sua CNH cassada, o seu direito de dirigir encerrado ou talvez de um acidente grave. As leis de Deus funcionam da mesma forma. Elas não servem para tirar a nossa liberdade, por ao contrário, elas servem para garantir a nossa segurança e a nossa direção. Quer prosperar no seu casamento? Não siga os conselhos dos influenciadores desse mundo.
mas siga o manual do Criador sobre o que é amor, sobre o que é respeito. Você quer prosperar nas suas finanças? Você quer prosperar nos seus negócios? Não use da malandragem, não use da mentira ou daquela sonegação. Use a sua honestidade, a sua generosidade e a sua integridade, que são princípios bíblicos. Quer prosperar na criação dos seus filhos? Gaste tempo ensinando aos seus filhos a palavra de Deus dentro da sua casa. Deus ele não vai prosperar a desordem. Deus não prospera a rebeldia ou os caminhos que você inventa na sua força do seu próprio braço. Mas quando você alinha os seus pés com os mandamentos do Senhor, a bênção do Senhor não se torna algo que você precisa ficar correndo atrás desesperadamente. Ela se torna uma consequência inevitável. E essa consequência, ela vai te levar a alcançar tudo aquilo que você necessita. Se você quer ver o seu caminho prosperar, comece hoje, comece agora, alinhando a sua vida com a palavra dos Reis dos Reis. Agora, do versículo 5 até o versículo 12, nós vamos ver que Davi ele irá passar instruções específicas para o seu filho Salomão a respeito de três personagens. Joabe, aquele que matou os generais inocentes em um período de paz e que agora apoiava Adonias. Barzilai, que foi fiel a Davi na fuga contra o seu filho Absalão e merecia a honra. E Simei, que amaldiçoou Davi e que representava a estabilidade da tribo de Benjamim. Davi está dizendo a Salomão que ele precisaria agir com justiça e com sabedoria a respeito daqueles que fizeram o seu mal. E também precisaria agir com honra à descendência de Barzilai. No versículo 40, Davi vai morrer após seu reinado de 40 anos. E agora Salomão se assentará definitivamente no seu trono e o seu reino será consolidado. Quando olhamos para a ordem de Davi para executar Joabe e Simei, quem lê de forma superficial pode achar que isso aqui era apenas uma vingança pessoal, talvez de um velho homem amargurado. Só que, teologicamente, o que está acontecendo aqui não é vingança, é o estabelecimento da justiça divina para que o reino pudesse ter paz. Mateus Henry, ele vai explicar isso com perfeição em um dos seus comentários. Ele escreve o seguinte: Davi não estava alimentando ressentimentos pessoais. Davi, ele estava agindo com o magistrado supremo de Deus. Joabe havia assassinado dois generais inocentes, Abner e Amasa, em um período de paz. Agora Davi sabia que o sangue inocente não confessado, ele traria punições e culpa e maldição de Deus sobre a dinastia de Salomão, se a justiça não tivesse acontecido. Olha que forte. E o pecado não tratado pelo arrependimento ou pela justiça divina, ele nunca desaparecerá com o tempo. Ele simplesmente vai acumular juízos para o futuro. Joabe, ele achava, porque os anos haviam se passado, a conta dos seus crimes tinham caducado, tinham sido esquecidas. Mas entenda bem, a justiça de Deus não sofre de amnésia. O tempo pode passar, os cabelos podem embranquecer, mas aquilo que foi feito contra a santidade e contra o próximo precisa ser tratado. Se o pecado não for cancelado pelo arrependimento no altar, ele cobrará o preço diante do trono. Por outro lado, olhe agora para o contraste de Barzilai. Davi ele vai ordenar que Salomão tivesse benevolência aos seus filhos e que eles comessem na mesa real do próprio rei. Mas por quê? Barzilai foi o homem que acolheu, que sustentou Davi em tempos que era necessário provisões, enquanto ele estava fugindo do golpe do seu filho Absalão no deserto. Essa costura teológica vai evidenciar de que quando nós olhamos, inclusive, para Provérbios 20 e 28, o texto diz assim: o amor e a fidelidade, elas preservam o rei, e por meio do seu amor, o seu trono se firma. Isaías também completa dizendo que o homem nobre planeja coisas nobres, e na sua nobreza ele se firma. O reino de Salomão ele precisava estipar a impunidade, ele precisava acabar com os rebeldes para ser consolidado a cultura da honra e da gratidão com os fiéis. Para trazermos isso para a nossa vida prática, nós pensamos numa estrutura de uma grande empresa. Digamos que um fundador de uma empresa, ele está se aposentando e ele agora vai passar a diretoria, a presidência para o seu filho. No relatório de transição, ele vai apontar pelo menos duas coisas. A primeira, ele vai avisar o seu filho sobre aquele funcionário corrupto, aquele que vive desviando dinheiro, sabe? Aquele que sabota os colegas, aqueles que geram um ambiente tóxico. Ele diz que esse precisa ser demitido imediatamente para que a empresa não quebre. Agora, ele vai apontar aquele parceiro antigo, lá que investiu no negócio dele quando ninguém dava nada, quando era apenas uma empresa que parecia uma portinha de garagem, sabe? Ninguém acreditava. Esse merece prioridade, esse merece contrato vitalício.
Essa faxina que Davi está orientando a Salomão não é maldade, mas é gestão de ambiente, é proteção de propósito. E isso nos traz duas lições cortantes para o nosso coração hoje. A primeira é que pare de achar que o tempo apaga o seu erro. Tem muita gente que machuca os outros. Tem muita gente que trai casamentos. Tem muita gente que rouba no oculto. Tem muita gente que destrói os ministérios e porque o tempo passou e ninguém descobriu, acha que está tudo bem. Deus está dizendo: resolva suas pendências enquanto há tempo. Peça perdão, restitua o que foi roubado. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, porque a justiça de Deus não tarda e nem falha. Esqueça esse texto que muitas pessoas dizem que Deus tarda, mas ele não falha. Isso não é Bíblia. A segunda lição é o seguinte: tenha memória para honrar quem te ajudou no deserto. Tem muita gente que sofre da síndrome de amnésia da bonança. Quando essa pessoa estava desempregada, quando ela estava doente, quando ela estava quebrada, ela aceitava a oração do irmão simples, ela aceitava a cesta básica da igreja, ela aceitava o conselho do pastor, mas bastou o tempo da prosperidade chegar. O dinheiro entrou na conta, essa pessoa esqueceu quem estendeu a mão no período da sua dor. Entenda bem, gratidão não é apenas um sentimento, é uma dívida de caráter. Quem esquece de basilar no deserto não merece ter Salomão na mesa. Isso é forte demais. O reino de Deus só se consolida na sua vida quando você decide viver debaixo da justiça implacável contra o pecado, da honra. Vamos alinhar nossa história com a justiça do rei? Agora, do versículo 13 até o versículo de número 25, nós vamos ver talvez uma das reviravoltas mais impressionantes nesse capítulo. Agora, Adonias, o irmão de Salomão, lembra que ele tinha tentado dar um golpe no capítulo anterior? Agora, ele acabou recebendo a sua misericórdia, só que ele decide reaparecer. Ele vai procurar Batseba, que é a mãe de Salomão. Ele vai chegar numa conversa muito mansa, cheia de falsa humildade. Ele vai dizer que o reino era dele por direito, mas que tinha aceitado a vontade do Senhor. Olha que mentira. Então, ele vai fazer um pedido que parecia até ser simples. Ele diz que ele queria a jovem Abisag, aquela que cuidava de Davi na sua velhice, ele queria ela em casamento. E ele vai dizer para Batseba, e Batseba, agindo com uma tremenda ingenuidade, ela vai até o rei Salomão para fazer esse pedido no nome de Adonias. Quando Salomão ele ouve aquilo, ele discerne a jogada na hora. Ele olha para sua mãe e diz: por que você pede apenas Abisag? Peça logo o reino todo para ele. No versículo 25, a gente vai ver que Salomão vai enviar Benaia e Adonias vai ser morto naquele mesmo dia. Para quem lê esse texto sem o contexto histórico, nós podemos até perceber que Salomão ele foi cruel ou exagerado por uma causa de um casamento simples. Mas a verdade teológica e cultural e política traz uma mensagem avassaladora. No Oriente Médio, possuir ou dar uma mulher concubina ao rei anterior não era uma questão de romance, era uma reivindicação direta de posse do trono. Adonias estava tentando usar a ingenuidade de Batseba para dar um golpe de Estado debaixo dos panos. Ele queria usar Abisag como um trampolim político para roubar o reino de Salomão. Gente, entenda bem. Thomas Watson, ele traz algo que define brilhantemente o coração de Adonias. Ele diz o seguinte: o hipócrita pode mudar até a sua linguagem, mas ele não muda a sua natureza. Entenda bem. Ele se humilha diante do altar, mas assim que a crise passa, ele volta a cobiçar a coroa que Deus negou a ele. Entenda bem, Mateus Henry também vai dizer em uma de suas verdades que Batseba ela olhou apenas para a superfície e viu um pedido de casamento. Só que Salomão ele está olhando para o coração e viu traição. O homem ele precisa ser espiritual. Ele precisa enxergar espiritualmente. Ele precisa ter olhos de águia para enxergar a malícia disfarçada de cortesia. Essa lição, ela ecoa em toda a Escritura. Se abrirmos o livro de Provérbios, capítulo 26, o próprio Salomão vai escrever mais tarde a respeito dessa experiência. Ele vai dizer que quem odeia, ele disfarça com os lábios, mas no íntimo do seu coração existe falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não confie nele, pois o seu coração está cheio de abominações. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer em Gálatas 6, versículo 7, não vos enganeis, Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. Adonias estava semeando rebeldia e agora ele colheria execução imediata. Para trazermos isso para a nossa vida prática cotidiana hoje, pense a respeito do exemplo de um computador que está infectado por vírus. Você percebe que o sistema está travando, ali você roda um antivírus e ele coloca aquele arquivo malicioso ali na quarentena.
Só que agora esse computador, ele volta a funcionar em paz, está tudo normal. Mas se você, por um descuido, você vai lá na lixeira, você clica naquele arquivo infectado, você está dando uma segunda chance para ele rodar no seu sistema de novo. Aquele vírus vai invadir ali o seu computador, vai roubar suas senhas, vai destruir seu sistema operacional e vai acabar com tudo. Adonias era aquele arquivo infectado no reino de Salomão. Ele havia recebido uma segunda chance. Só que ele usou essa oportunidade para espalhar vírus de conspiração no palácio. Isso irá nos trazer duas lições para o nosso coração. A primeira é que precisamos ter cuidado. Cuidado de quê? De não abusar da misericórdia de Deus. Quantas vezes nós cometemos um erro grave? Quantas vezes essa pessoa quebra a cara? Quantas vezes essa pessoa está na iminência de perder tudo e ela chora no altar implorando por socorro? Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, perdoa, limpa o nome, restaura a saúde, dá uma segunda chance, mas basta a poeira abaixar que essa pessoa, agora com seu coração orgulhoso, volta a cobiçar o pecado antigo, volta a flertar com a vaidade, começa a namorar com o erro de onde Deus arrancou. Não brinque com a paciência de Deus. Quem flerta com o erro antigo, depois de ser perdoado por Deus, está assinando a sua própria sentença de ruína. A segunda lição é que nós precisamos clamar a Deus por discernimento espiritual. No seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua casa. Nem todo mundo que chega com conversa mansa é que com aquela cara de coitadinho, sabe? Ela quer seu bem. Tem propostas que parecem inocentes na superfície, assim como o pedido do casamento de Adonias, mas os bastidores espirituais estão vindo para roubar sua paz, estão vindo para destruir a sua família, estão vindo para sabotar o seu propósito. Deixe a ingenuidade de lado. Não avalie as coisas apenas com os olhos humanos, com a simpatia humana. Ore como Salomão. Peça sabedoria para enxergar as intenções ocultas por trás da palavra. O reino de Deus na sua vida só vai ficar protegido quando você tiver coragem de cortar focos de orgulho, de rebeldia antes que eles cresçam. Proteja o trono que Deus te deu. Último bloco do capítulo, do versículo 26 até o versículo 46, vai entrar no desfecho espetacular. A partir do versículo 23, nós vamos ver que Salomão ele vai entender que para o reino caminhar em paz, ele precisa fazer uma verdadeira faxina espiritual e política. Salomão vai precisar eliminar os últimos focos de rebelião. O texto vai nos mostrar como ele lida cirurgicamente contra três homens poderosos: o sacerdote Abiatar, o general Joabe e o rebelde Simei. Primeiro, Salomão vai poupar a vida do sacerdote Abiatar por ele ter carregado a arca da aliança, mas ele vai expulsar o sacerdote do sacerdócio. No versículo 27, nós vamos ver que o texto vai dizer que assim baniu Salomão Abiatar, para que ele nunca mais fosse sacerdote, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito à casa de Eli, lá em Siló. Quando o general Joabe ele vai descobrir o que está acontecendo, ele vai entrar em pânico. Ele sabe que a sua hora chegou. Ele corre para o tabernáculo e ele agarra desesperadamente as pontas do altar, exatamente como Adonias tinha feito no capítulo passado. Só que Salomão ele vai ordenar a Benaia: mate ali mesmo a Joabe. E Joabe é executado ao lado do altar. Por fim, Salomão vai dar uma ordem de destruição a Simei. Ele deveria agora morar em Jerusalém e nunca mais poderia cruzar o ribeiro de Cedrão. Se ele cruzasse, ele morreria. Simei vai concordar e vai jurar pelo Senhor. Só que 3 anos depois, 2 escravos de Simei vão fugir para fora da cidade. Agora, por causa de um interesse de dinheiro, de bens materiais, ele vai quebrar esse acordo. E ele vai pegar o seu jumento e vai sair até Jerusalém para pegar seus escravos. Ao retornar, Salomão vai confrontar e vai decretar sua morte. No versículo 46, vai ser encerrado com letras de ouro, que assim foi consolidado o reino nas mãos de Salomão. Há uma profundidade em cada uma dessas três sentenças. Nós vamos ver o caso de Abiatar. A sua queda cumpre por uma profecia liberada por Deus há 150 anos antes, lá em 1 Samuel, capítulo 2. John Flávio ele escreve que a justiça de Deus ela pode parecer caminhar em passos lentos, mas ela nunca erra o alvo. O homem pode achar que o decreto de Deus ele é esquecido. Só que a palavra do Senhor permanece viva, ativa e vigilante até a última vírgula, até que seja cumprida. E agora, o que falar de Joabe? Joabe morre abraçado no altar. No Antigo Testamento, nós vamos ver que o altar é lugar de refúgio.
Mas a lei de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 4, ela é muito clara. Ela diz que se alguém agisse deliberadamente contra o seu próximo, matando em traição, essa pessoa poderia ser arrancada até mesmo do altar para ser morta. Salomão não estava profanando o altar, ele estava santificando, aplicando a lei que Joabe seria morto porque ele violou essa lei. Charles Spurgeon, ele diz nesse trecho de Joabe, que Joabe, ele achou que a proximidade física com o sagrado compensaria a distância do seu coração em relação à justiça. Meu Deus. Há muitos que estão imitando Joabe hoje. Eles pensam que a beleza da sua liturgia religiosa pode camuflar a sua podridão do seu caráter. O altar de Deus, irmãos, não é esconderijo para hipócritas. A primeira lição que eu aprendo é essa. O altar não valida a hipocrisia. Não adianta você estar domingo a domingo na igreja. Não adianta você estar de noite cantando no ministério. Não adianta você estar pregando no púlpito ou sentado no banco do altar, assim como Joabe estava abraçado com o altar. Se durante a semana você é um traidor, se durante a semana você é um pacificador falso, se durante a semana você destrói alguém com palavras, você destrói alguém com língua, você destrói alguém quando não tem arrependimento sincero, Deus não se impressiona com o lugar que você está sentando. Ele sonda a verdade que você está vivendo. E vamos ver a tragédia de Simei. Simei, ele tinha uma linha vermelha que ele não poderia cruzar essa linha. Só que agora ele vai violar esse mandamento que vai custar a sua própria vida. Ele preferiu quebrar o juramento feito a Deus e ao rei por causa de dois escravos fugitivos. Ele valorizou mais o seu patrimônio do que sua própria aliança. Provérbios 19:16 diz que aquele que guarda o mandamento, esse guarda a sua alma. Mas o que despreza os mandamentos, esse morrerá. O apóstolo Tiago irá nos advertir no Novo Testamento sobre a importância da palavra empenhada. A palavra de Deus diz: seja o vosso sim, sim, e seja o vosso não, não, para não caíres em condenação. Cuidado com o perigo das pequenas concessões. O que destrói o cristão hoje, na maioria das vezes, não é uma grande apostasia pública. O que destrói o cristão hoje são as pequenas saídas de Jerusalém, como Simei. É aquela mentira boba. É aquele flerte inocente. É aquela quebra de princípio que você está justificando dizendo: ah, todo mundo faz e não tem nada a ver. Deus sabe o que eu preciso. Ah, o que te afasta da ordem de Deus nunca vai valer o preço da sua cobertura espiritual. Simei trocou a sua vida por causa de dois escravos. Não troque a sua salvação e o seu propósito por migalhas.